diferença da velha aliança e da nova aliança, né? E eu gostaria de compartilhar aqui algo poderoso. Está falando, tem aí a arte aí, essas coisas aí. Eu gostaria de falar do mover atual de Deus. Falando um pouquinho mais do meu canal, eu não entendo nada disso. As pessoas que ficam lá, entra lá no seu Instagram, aceita, desaceita, convoca, desconvoca, não entendo nada disso. Mas o objetivo do Fábio Landim ali, meus irmãos, todas as minhas ministrações estarão lá. Então, as pessoas que estão me ajudando nisso, eles vão colocar todas as minhas ministrações que eu estou ministrando há um pouco mais de 2 anos, estará nesse canal. E somente a ministração. E se a ministração falou com você, eu gostaria que você pegasse a ministração lá do YouTube e enviasse para alguém. Eu ficava relutando, falei assim, não vou enviar, a pessoa vai achar que é arrogância minha, eu compartilhar uma própria palavra minha e tal. Mas eu conheço tantos pastores que ficam mandando as palavras deles para me ouvir. Uai, eu também vou fazer isso, vou compartilhar aqui para minha mãe eu compartilho toda semana, né? Aí minha mãe compartilha para os parentes dela lá do Nordeste. Eu não conheço ninguém lá sem ser minha família, mas ela manda lá para o Ceará, lá o povo me conhece lá, porque ela fica enviando as ministrações, porque fala com ela. Então, se a ministração fala contigo, meus irmãos, ouça, eu recomendo, não somente você estar ouvindo as ministrações aqui durante o culto, mas ouça durante a semana. Às vezes o Senhor te fala de um novo aspecto, uma nova prisma, numa nova ótica, muito bom ouvir. E agora, se falar com você, envia para quem também você sabe que está precisando ouvir uma palavra do Senhor. Amém? Esse é o objetivo. E eu gostaria de falar aqui sobre mover atual de Deus. Eu provavelmente até o final do ano, algumas ministrações são eu que preparo, e algumas ministrações são palavras que são ministradas por todas as videiras da cidade de São Paulo. Mas aqueles que eu estiver provavelmente escrevendo, eu vou estar falando sobre a graça de Deus. Por quê? Porque é o mover atual de Deus. E quando nós não entendemos o que é a graça de Deus, quando nós muitas vezes, como eu falei na semana passada, infelizmente, muitas vezes, eu falo aqui, aquelas pessoas que já tiveram uma experiência com o Senhor, conhecem o Senhor, às vezes eles querem aplicar o Velho Testamento na sua vida atual. O que vai acontecer com você, se você aplicar os princípios do Velho Testamento, que é palavra de Deus, mas não é a palavra atual, não é a verdade atual a qual nós precisamos viver, você vai ser uma pessoa frustrada, porque você vai perceber que você não tem condição, você não consegue, sabe, como que eu posso dizer, responder os altos desígnios de Deus, justamente porque a lei de Deus, ela é perfeita, ela é boa, mas nós não temos em si condição, força de conduzir isso. Então eu falei na semana passada que você amar Deus, a lei é você amar Deus. A lei é você amar Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mas a graça de Deus não é você amar Deus. A graça de Deus é Deus amar você. E na graça de Deus, nós amamos a Deus, como o Felipe falou aqui, porque Ele nos amou primeiro. E eu gostaria, e qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje na geração atual onde nós vivemos? É a mistura. E a nossa preocupação, quando eu falo nossa, eu estou falando daqueles que já tiveram uma experiência com o Senhor, aqueles que estão andando nos caminhos, aqueles porque por algum motivo se desviaram, voltaram, mas qual a grande dificuldade que nós temos, é o grande desafio que nós temos, qual que é? É de não andar pela força do nosso braço, é de não andar pelo merecimento. Existe um pastor muito conhecido, eu falei de manhã, eu esqueci o nome dele, ele escreveu, eu não sei se é o Shed lá que escreveu a Bíblia, eu não sei qual é o pastor, mas ele falou que o grande desafio da igreja, nesse atual século, na verdade é discernir aquilo que é de Cristo, o que é antes de Cristo e aquilo que é pós-Cristo, porque quando tem essa mistura, é onde a gente se lasca, porque o nosso problema não é o pecado, o nosso problema é querer misturar a lei com a graça de Deus. Eu gostaria de compartilhar aqui um pouco sobre isso. Pedro, se você puder abrir em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, Pedro, ele fala assim: diariamente, se for necessário, eu vou lembrá-los da verdade atual da palavra de Deus.
Então nós precisamos aprender a andar na verdade, na palavra atual, no mover atual que nós vivemos. O que Pedro fala aqui? Pelo que eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda bem que saibais. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos, lembrando-os acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente, convosco nela confirmado. Então, o que Pedro está falando aqui? Eu vou diariamente lembrar-os da verdade atual, da verdade presente. Então, o que é isso? Qual que é o grande problema que nós temos hoje nesses dias? É que muitas vezes há muita mistura no nosso meio, como eu falei no começo, mas é tudo palavra de Deus. Mas às vezes nós queremos misturar algo que é antigo, algo que é velho, algo que não tem mais valor, algo que já se passou, e isso é mistura. Foi o que aconteceu lá com a igreja, Paulo falando lá na igreja de Gálatas. Vocês começaram muito bem, vocês aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, vocês entenderam que vocês foram justificados pela fé, mas agora vocês querem conduzir a vida cristã com base no seu esforço. Isso não vai acontecer, ao contrário, vocês vão se desviar, vocês vão perceber que essa caminhada e esse tipo de situação é algo muito forte, é um esforço desnecessário. E a verdade atual que Pedro fala aqui, a verdade presente que Pedro está falando aqui, a verdade atual, ou a verdade presente que Pedro está falando aqui, que ele fala, estou pronto a lembrá-los todos os dias, qual que é? É a graça de Deus, é a nova aliança. A nova aliança é a verdade atual. O Novo Testamento, a partir de quando Jesus morreu na cruz, por mim e por você, essa é a verdade atual, essa é a verdade presente, para nós entendermos um pouquinho, o que é isso? Lá no Jardim do Éden, a palavra de Deus fala, eu imagino que todo mundo conhece essa história, a palavra de Deus fala que quando o homem foi criado, ele foi posto aonde? No Jardim do Éden, e Deus vai lá e fala para Adão o seguinte, olha, você pode comer de tudo que tem nesse jardim, todas as árvores você tem a liberdade de comer livremente, mas daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá comer, porque certamente, se você comer dessa árvore, o que vai acontecer com ele? Você morrerá. Então, quando Deus falou para Adão, que ele não poderia comer da árvore do conhecimento e poderia comer das outras árvores, aquela era uma verdade atual, aquela era a verdade atual. Você imagine se Adão não tivesse caído, não tivesse pecado, nós estaríamos até hoje pregando sobre o quê? Sobre qual é o impacto, para você ter, nós estaríamos pregando e dando cursos falando, cuidado, não coma dessa árvore, porque nós estaríamos pregando sobre o impacto de nós não comermos, ou de comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então por quê? Porque aquela era a verdade atual. Qual que era a verdade atual? Nós podemos comer de tudo, menos daquela árvore. Aquela era a verdade atual. E aí nós sabemos que Adão pecou, certo? Adão e Eva pecaram, e daí o que aconteceu? Aí veio a morte, veio religião, veio o envelhecimento, veio doença, veio a miséria. Por quê? Por conta do homem ter pecado. Mas aquela era a verdade atual. E o que aconteceu com Adão? Ele fez exatamente o que não poderia fazer. O que era? Comer daquela árvore. E comeu. E a palavra de Deus fala que séculos depois se passaram e chegou no tempo da onde? De Moisés, lá no Monte Sinai. Aí no Monte Sinai, e é no Monte Sinai onde a lei é dada ao povo de Deus. Lá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Êxodo 19, verso 8, e a palavra de Deus fala que no Monte Sinai, Moisés chega e fala para o povo, olha, ele começou a falar da lei, o que o povo deveria fazer, e a palavra de Deus fala que no Monte Sinai, o povo responde a Moisés sobre a lei. Vamos ler o que o povo fala sobre a lei? Nessa hora é onde a lei é estabelecida para o povo de Deus. Êxodo 19, 8, olha o que fala, verso 8. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meus irmãos,
aqui, nessa hora, Moisés estava falando da lei. E é interessante que a palavra de Deus fala que nessa hora, Deus ele muda a forma de tratar os seus filhos. Nessa hora você percebe que o Deus até então parecia que era outro. Por quê? Porque nessa hora a lei, na verdade, a lei não tinha sido dada ainda. Moisés estava explicando sobre a lei. Os 10 mandamentos viria depois. Logo em seguida, no capítulo 20 viriam os 10 mandamentos. E aí nesse capítulo 19, o que o povo fala para Moisés? Tudo que você pedir para fazer, nós vamos fazer. O que fala lá? Respondeu de um: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí, o que acontece? Mas é interessante que, qual que é a consequência disso? É a primeira vez que Deus fala para o povo não se aproximar dele. É aí, é quando é dada a lei. O que fala no verso 12 e 13? Êxodo 19, 12 e 13. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, e nem tocais ao seu limite. Tudo aquele que tocar o monte será morto. Verso 13. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Meus irmãos, e é interessante que a palavra de Deus fala que Deus ele pegou o seu povo com a mão e foi conduzindo do Egito até o Monte Sinai. E quando chegou no Monte Sinai, aconteceu isso que eu estou falando aqui para vocês. Moisés vai lá e fala sobre a lei. Ele não apresentou a lei ainda, mas o povo, o que falou? Tudo o que o Senhor fará, nós vamos fazer. O que soa ali para Deus? Arrogância, justiça própria. Eu tenho força, eu consigo, eu sou bom demais. Pode colocar na mesa que nós vamos fazer. E nem tinha havido os 10 mandamentos ainda. Aí a palavra de Deus fala: quer saber de uma coisa? Então, vai ter um limite o Monte Sinai. Ninguém vai poder entrar, seja homem ou seja animal. É interessante que dias antes a palavra de Deus fala que o povo andava pelo deserto. E a palavra de Deus fala que naquele momento Deus estava com o povo. A palavra de Deus fala que durante o dia Deus se manifestava na nuvem. Que durante o dia Deus vinha com uma nuvem para proteger o seu povo do sol. E durante a noite a palavra de Deus fala que Deus ele se manifestava através de uma coluna de fogo. Para que era a coluna de fogo? Para que eles não morressem congelados, não ficassem com frio. Mas em nenhum momento Deus fala: apassa-se de mim. Nenhum momento fala que se eles se achegassem perto deles, eles iriam morrer. O que acontece? Quando é dada a lei, e o homem fala: nós vamos conseguir, nós vamos fazer, nós temos esforço. Aí o que é? O merecimento. E é quando é dada a lei que Deus fala, Deus muda o seu tom em relação ao seu povo. Se afasta de mim. Se vocês chegarem perto de mim, vão morrer, tanto homem como animal. Ninguém, ou vai ser apedrejado ou vai ser flechado. Todo mundo vai morrer. Então você percebe que aqui muda o tom. Então na verdade, aqui, quando é dada a lei, quando o povo fala, por isso que é muito ruim, quando você chega para Deus e fala: Senhor, eu consigo. Pode deixar, eu consigo. Eu vou liderar, eu vou empreender. Eu vou deixar de servir ao Senhor para empreender algo. Eu vou deixar de servir ao Senhor para edificar alguma coisa. O Senhor não aceita isso. O Senhor não aceita, porque o que sou? Sou arrogância em minhas palavras. Eu não preciso de Deus, eu não preciso do Senhor. E é interessante o que acontece ali, quando é dada a lei, a verdade atual do Jardim do Éden não era mais atual, era antiga. E a partir de então, a velha aliança, ela se torna-se uma verdade atual. Era uma verdade presente. Até então o Jardim do Éden já não era uma verdade atual, era uma verdade antiga, era um mover antigo, que agora naquele momento, o mover de Deus era através do quê? Da aliança. E quais eram os critérios da aliança? Quais eram as cláusulas de você andar segundo a aliança? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 28, 1, verso 1 e 15, fala o seguinte: fazei também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os teus filhos como... Eu não sei se é o verso... Vai para o verso 2. Verso 3, eu coloquei o verso errado. Depois eu falo aqui o verso correto.
Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará, e sobre todas as nações da terra. Aqui era a verdade atual. Verso 15, se porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá todas as maldições sobre ti e alcançarão. Então essa agora era a verdade atual. Qual que era a verdade atual? Se você não cumprir todas as leis, você vai ser amaldiçoado, a maldição virá sobre a sua vida. Agora, se você cumprir todas as leis, certamente você vai ser abençoado. Então você vê que aqui, o mover atual naquela época, tinha a ver com o seu trabalho, tinha a ver com o seu esforço físico. Tem que orar muito, eu tenho que jejuar muito, eu tenho que ofertar, tenho que dizimar, tenho que trabalhar, tenho que educar, por quê? Porque era dessa forma. A palavra de Deus fala que eram, segundo os historiadores, e a palavra também fala, eram 613 leis que o povo deveria seguir. Os 10 mandamentos eram o resumo. E aí durante 1500 anos, o que era se pregado? O que era pregado pelos reis e profetas? O problema de você desobedecer à lei. Porque se você desobedecer à lei, você vai ser amaldiçoado. Se você desobedecer à lei, a maldição de Deus virá sobre a sua vida. Não é que a maldição de Deus virá sobre a sua vida, é que a bênção de Deus não estará sobre você. E eu acho que a maior maldição é a ausência da presença de Deus na sua vida. E a palavra de Deus fala, então durante 1500 anos, se pregava isso, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, a bênção de Deus não vai vir sobre a sua vida. Se você não fizer por onde, não vai acontecer. Se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. Então todas as condições apontavam para você e para mim. Todas as condições para que eu pudesse ser abençoado, para que eu prosperasse, para que eu tivesse uma vida sadia, saudável. Todas as condições apontavam para mim e apontavam para você. E o homem não tinha condição de cumprir todos os mandamentos. Tiago, se eu não me engano, Tiago 2 verso 10, se eu não me engano, fala que que no Velho Testamento, se você deixasse de cumprir uma lei, um mandamento, todos os mandamentos seriam descumpridos. Todos. E ali era o mover atual. E aí o que acontece? E aí vem Cristo Jesus. E aí Cristo Jesus, João Batista, ele foi o homem que ele deu o fim do mover da velha aliança. E o João Batista, ele foi o que deu o início do mover atual, da verdade atual. E quando o João Batista, ele vai lá e batiza Jesus, ali ele está estabelecendo um novo mover de Deus. Ele está estabelecendo ali uma verdade atual. E quando João Batista batiza Jesus, o mover atual da velha aliança, que era representado por Moisés, se torna-se um mover antigo, velho. Depois nós vamos ver, não tem mais valor nenhum. E aí vem o mover de Cristo Jesus. Então, o mover atual do Jardim do Éden foi representado por Adão. O mover atual de Moisés, aliás, do Monte Sinai, foi representado por Moisés. Agora, o mover atual de Cristo Jesus ter morrido por mim e por vocês, por mim e por você, é representado por você. Porque agora não tem mais a ver com condição nenhuma sua, tem a ver com uma condição do Senhor. E eu gostaria de falar qual que é a condição do mover atual. Eu falo com você com toda certeza. Se você é uma dessas pessoas que não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é atual, o que é velho, deixa eu te falar, você provavelmente você vai se frustrar. Você vai se frustrar, mas aqui eu queria explicar aqui por quê. Em Hebreus 8, ele fala as cláusulas da nova aliança. Ele fala as cláusulas do mover atual. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 8, verso 7. E aí eu quero falar do mover atual de Deus. Eu quero falar da nova aliança. Quais são as cláusulas
do mover atual de Deus. Eu quero, sabe, pelo amor de Deus, que aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você, não venha a ser em vão na sua vida. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, verso 7, fala o seguinte: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão e os conduzi até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta aliança que eu firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, a sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração as escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e sobre os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna-se antiquado a primeira. Ora, quando ele diz torna-se antiquado, o que ele está dizendo? Envelhecida está prestes a desaparecer. O que ele está falando no finalzinho? E vem uma nova aliança, e quando essa nova aliança chegar, a antiga aliança, que era o Velho Testamento, ela vai se tornar antiquada. É palavra de Deus? É palavra de Deus, mas ela fala que ela é antiquada, ela não cabe mais na sua vida, ela não se encaixa mais na sua vida, e ela fala, e essa velha aliança, ela vai envelhecer. Por que ela vai envelhecer? Porque antigamente a velha aliança, ela era conduzida por quem? Por homens, por sacerdotes, e a palavra de Deus fala, se você for ver a história, Moisés envelheceu e morreu, os outros sacerdotes nasceram, envelheciam e morriam, e quem que tinham que dar continuidade no mover? Eram os filhos, e às vezes os filhos não seguiam o mesmo caminho dos pais, e o que acontecia com a velha aliança? Ela envelhecia, mas a nova aliança, ela não envelhece, porque a nova aliança não tem a ver com homens, tem a ver com Cristo. Lembra que eu falei na semana passada, a aliança aqui não tem mais a ver com você e comigo. Quando Deus fez a nova aliança, era o Deus Todo-Poderoso fazendo uma aliança com seu Filho Jesus, e hoje nós estamos inseridos em Cristo Jesus. Então quando Deus ele olha para você, ele está olhando para o Filho, da mesma forma que ele atribui valor para o seu Filho, ele atribui valor para você também, da mesma maneira que ele exalta o seu Filho, o Senhor Jesus, ele exalta você também, porque hoje nós estamos em Cristo Jesus. Então essa nova aliança, ela não envelhece. Mas é interessante que aqui em Hebreus, o próprio Deus, o próprio Senhor está falando, eu dei uma aliança que tem defeito. É interessante que o próprio Deus, ele reconhece que os mandamentos e que as leis tinham defeito. Como que Deus ele reconhece que aquele sistema perfeito, de alguma forma encontrou uma imperfeição? E qual que era a imperfeição daquela lei? Que ele falou, aquela lei que eu passei, no verso 7, ela tem defeito. Qual que era o defeito na lei? Era a lei? Não, o defeito naquela lei, era o povo, que não tinha condição de cumprir a lei era perfeita, mas para que a lei fosse cumprida de forma perfeita, o povo deveria ser perfeito, e aí Deus ele fala, a lei tinha defeito, e porque a lei tinha defeito, eu vou dar uma nova lei. E aí ele começa falando 2 pontos, e na minha lei, eu vou imprimir a minha lei no seu coração, e nessa nova aliança, o que ele fala? Ninguém vai falar que vai ensinar alguém a me conhecer, eu vou conhecê-lo, eu vou entrar no coração dessa pessoa, eu vou imprimir, eu vou ser o seu Deus e você vai ser o meu povo. Essa vai ser a nova lei. Então você percebe que a nova lei aqui, em nenhum momento, tem uma condição apontada para você. Todas as condições dessa lei se cumprir, está apontada para quem? Para Cristo Jesus. Em nenhum momento você tem que fazer nada. Depois eu vou falar que é o único mandamento, e esse vai ser o nosso apelo, o único mandamento de nós vivermos no mover atual de Deus, é crendo.
nada mais, crendo. Mas como é difícil crer, porque sabe quando você é condicionado a achar que você precisa fazer tudo, eu preciso ser capaz, eu preciso daquilo, eu preciso disso, e muitas vezes nós somos condicionados, e às vezes quando a gente fala, creia, até parece, até soa uma heresia. Agora, é interessante, eu não sei se você já se perguntou, por que a lei é assim? Por que Deus ia dar uma lei superior ao seu povo? Porque a lei era perfeita, a lei expressava o que estava no coração de Deus, mas é interessante que ele fala, a lei tinha defeito por conta do povo, a lei era perfeita, mas o povo era imperfeito, então não tinha como casar uma coisa na outra. Mas por que Deus então ele deu a lei? Por que Deus ia dar uma lei para um povo que não tinha condição de cumpri-la? Por que Deus ele ia colocar um peso sobre as suas costas que você não tinha condição de suportar? Por quê? Primeira condição que ele deu a lei é para que o homem reconhecesse que ele em si, ele não tinha condição de cumprir os altos desígnios de Deus. Você percebe que a lei nem chegou e o homem estava falando, nós vamos cumprir tudo. Pode deixar que nós vamos cumprir tudo. Então você percebe que a lei nem tinha dado, a lei os 10 mandamentos nem tinha se apresentado com o povo, e o povo estava falando, eu sou o cara, esse cara sou eu, pode jogar aqui nas minhas costas que eu vou cumprir tudo, os 613 mandamentos, porque ali, eu entendo que ali, mostra o que estava no coração do povo, de querer agradar a Deus, mas ao mesmo tempo, está mostrando a incredulidade do povo, está mostrando a arrogância, a soberba do povo, de querer entender, ou querer falar, que eles em si, eles tinham as condições de cumprir todos os desígnios de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a lei veio, foi para que você tivesse a consciência do pecado, porque até então, lembra que eu falei aqui no Jardim do Éden? Do Jardim do Éden até o Monte Sinai, o povo não tinha consciência do que é pecado. Alguém já colocou filho de castigo? Vai ficar de castigo, sem ver televisão, 2 dias, ou aliás, 1 dia, aí o filho chega no pai, o pai, já deu 1 dia? Ele nem consegue discernir o que é certo, ele não consegue discernir, assim somos nós, mas quando foi dada a lei, é interessante que Deus ele colocou todo mundo no mesmo nível, todo mundo é pecador, mas foi quando foi estabelecido a lei, que o homem reconheceu, eu sou pecado, porque quando ele fala, não faça isso, o que ele está falando? Quando você faz isso, você me desagrada, quando você me desagrada, você está pecando. E eu gostaria que você abrisse aqui em Romanos 7:7, olha o que Paulo fala, o que diremos pois, é a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não fosse por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está falando? Se não tivesse a lei, eu jamais saberia que matar é pecado, se não tivesse a lei, eu jamais saberia que não cobiçarás é pecado. Então a lei aqui trouxe o quê? Trouxe o conhecimento do pecado, trouxe na verdade, aquele entendimento que nós não podemos, no nosso braço, fazer aquilo que Deus deseja que nós possamos fazer. Então a lei aqui, nós podemos dizer que a lei é o remédio, mas não é a cura. A lei mostra a sua dificuldade, a sua necessidade. Alguém aqui já ficou com dor de cabeça e vai lá e toma dipirona, Novalgina, fica com dor, aí fala com a mãe, com a avó, toma aquilo que vai melhorar, não sabe nem o que é, mas você toma um remédio para quê? Para tirar os sintomas. A lei, meus irmãos, é para remover os sintomas. A lei tem a ver com algo exterior, não tem a ver com algo interior. E Paulo fala, não dá tempo aqui de nós lermos, mas lá em Gálatas 3, vamos ler aqui rapidamente, dá tempo ainda. Será que isso quer dizer, Gálatas 3:21, será que isso quer dizer que a lei é contra a promessa de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dado uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus, por obedecerem à lei.
que ele está falando? Que a lei não tem poder de mudar ninguém. A lei não tem poder de mudar ninguém, mas a lei tem poder de camuflar o exterior. Eu não sei se alguém aqui já pegou a radial ou a marginal. A radial, a máxima na radial é 50. Aí você imagina, você está na radial, esse horário aqui para ir embora para casa, a via limpa, você querendo chegar rápido em casa, e o máximo é 50, porque é a lei. E você está lá, seu coração está ali, eu vou apertar, eu vou a 100 por hora, e não pode a 100 por hora, porque é lei. E você vai passar na frente da câmera lá do campo, quem conhece as câmeras do Detran já sabe, passou lá a 50, mas passou da câmera, a 120. Por quê? Porque a lei não tem poder de mudar o nosso coração, a lei é exterior. Dentro do meu coração eu quero passar 100, mas eu não vou passar 100, por quê? Porque se eu não cumprir o mandamento, o que vai acontecer? Eu vou ser multado, eu vou pagar a multa, eu posso perder o quê? A carta. Só para vocês entenderem o que é lei aqui. Então, o que Paulo está falando? Foi dada a lei, foi dada uma nova aliança, porque a lei em si não tem poder de mudar o seu coração. Ele não tem poder de mudar o que está aí dentro. A lei é exterior, a graça é interior. A graça muda lá dentro, muda os seus valores, muda a sua natureza. Por isso que a aliança que Deus fez para mim e para você, no mover atual, é melhor. E eu quero falar, então, dos critérios dessa nova aliança. No verso 10, Hebreus 8, a primeira coisa que ele fala: quanto a esse tempo chegar, diz o Senhor, farei ao meu povo de Israel uma aliança. 2 pontos. Aqui são as cláusulas da nova aliança. Lembra? A lei se tornou uma verdade mais antiga. 2 pontos. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles eu as escreverei. Então, a primeira coisa que Deus está falando aqui, eu vou colocar a minha lei no coração deles e na mente deles. E não é a lei de Moisés que está falando, é a nova aliança. Eu vou colocar o desejo de servir a graça, de usufruir do favor de Deus no coração deles. Primeira João capítulo 3, verso 23, o que fala? Que esse é o único mandamento que nós precisamos aprender a seguir. E aquele que manda, ora, esse é o seu mandamento. Põe a NVI, aqui, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Cristo Jesus. Essa é a condição. Essa é a única condição. Mas qual dificuldade que nós temos de crer no Filho, Cristo Jesus? É o que ele está falando? Eu vou imprimir a minha lei na mente desse povo. Eu vou colocar a minha lei no coração desse povo. Mas por que ele vai fazer isso? Só para você entender aqui um pouquinho porque ele ia fazer isso. Eu sou casado com Eloá, para quem não sabe, minha esposa. E aí tem um casamento da velha aliança e da nova aliança. Aí digamos que eu estou casado aqui com a Eloá, eu falo assim para ela: Eloá, nós somos casados, né? E no nosso casamento tem uns mandamentos. O primeiro mandamento no nosso casamento é: amarás o seu marido de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento no nosso casamento. Mas tem um segundo mandamento no nosso casamento: farás comida para ele todos os dias. Mas tem o terceiro mandamento: beijarás o seu marido todos os dias. Mas tem o quarto mandamento também: farás sexo com o seu marido todos os dias. Aí eu posso ir até o quarto, tá bom, posso até o quinto, sexto. E aí eu chego em casa e falo para Eloá: Eloá, você fez comida para mim? Fiz. Eu não queria, estava tão cansado, mas eu tive que fazer. Não é o segundo mandamento? Farás comida para o seu marido? Então eu tive que fazer, não tive outra escolha.
E aí eu falo assim, Ló, você pode me dar um beijo? E ela na hora me dá um beijo. E ela fala, olha, eu não queria te dar um beijo, mas é o terceiro mandamento, beijarás o seu marido. Aí eu fico intrigado com aquilo e falo, Ló, você me ama? Lógico que eu te amo. Eu não tenho nem como não te amar, pois é o primeiro e maior mandamento, amarás você. Falo para você, você ficaria casado com uma situação como essa? Se coloca você, essa situação, você nessa situação, você ficaria? Você acha que Deus quer que você escolha Ele, porque o céu tem ar-condicionado e o inferno é muito quente? Isso é a lei. E muitas vezes tem pessoas que estão servindo ao Senhor nessa condição. Eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que ir para o culto, eu tenho que servir o Senhor, porque se eu não for, eu vou para o inferno, pelo amor de Deus. Eu prefiro, Senhor, você sabe, né? Eu estou aqui no céu, mas eu quero estar no inferno, porque os meus amigos estão lá no inferno. Sabe, é assim. Sabe, chega uma hora que você não aguenta servir. Mas tem um casamento na nova aliança. Eu tenho os critérios, tenho os mandamentos, mas eu decido não viver segundo os mandamentos. Eu decido viver segundo o quê? Eu decido, na verdade, imprimir o meu amor no coração da minha esposa. E aí o que está acontecendo? Cheguei em casa e não tem comida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou falar assim, Luá, vai tomar banho, não precisa fazer nada não. Eu vou num restaurante comprar comida para a gente comer. E aí eu saio, mas é tarde da noite. E aí eu vou procurar a comida que ela gosta. Vou num restaurante japonês. Ah, mas chega no negócio, os restaurantes japoneses estão todos fechados. E ela me liga, onde você está? Já tomei banho, estou aqui em casa. Eu falo assim, não, que o restaurante está fechado, eu estou indo no mercado, comprar os alimentos, porque eu vou fazer a comida japonesa para você. Espera que eu estou chegando. E aí a Ló fica constrangida com aquilo. E aí eu chego em casa, eu pergunto, você me ama? Eu falo, como que eu não consigo? Como eu não te amo? Você está fazendo de tudo para me agradar. Olha o que você fez. Eu estou aqui esperando para dormir, você está querendo fazer um banquete para mim. Como? Como eu não vou te amar? Essa é a graça de Deus. Na graça de Deus, nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Como, Senhor, eu não vou cultuar o Senhor? Como, Senhor, eu não vou deixar de lado os meus problemas, levantar as mãos e louvar ao Senhor, depois de tudo que o Senhor fez por mim? Depois você está falando que vai restaurar os meus sonhos, vai restaurar o meu casamento, sabe, depois de tudo que você fez na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, como eu não vou servir ao Senhor? Como eu não vou acordar mais cedo e falar, bom dia, meu Senhor, depois de tudo que você fez? Esse é o amor de Deus. Por isso que ele fala, mas o que ele está falando? Eu vou imprimir esse desejo no seu coração. Não vai ser mais com base na lei, não vai ser com base em coisa, faça para conquistar. E se você não quiser fazer nada, não faça. Mas eu vou continuar indo no mercado e comprando os melhores ingredientes para fazer um melhor banquete para você. Porque não tem mais a ver com você, tem a ver comigo. Eu te amo, independente do seu amor para comigo. Mas quando você recebe o amor de Deus, você é tão constrangido que você ama Ele. Por isso que Ele fala, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que a primeira condição da nova aliança, do mover atual, o que é? Eu vou imprimir as minhas leis no seu coração. E qual que é a primeira lei? Eu te amo, independente do seu amor comigo. E nada que você possa fazer vai superar o amor de Deus por você. Nada. Eu não sei se você sabe, o amor do Pai, ele nunca pode ser superado pelo amor do Filho. Deus é o seu Pai, e por mais que você faça o que for necessário e possível, dificilmente o Filho vai morrer pelo Pai, mas o Pai morre pelo Filho. Então quando Jesus estava na cruz do Calvário, por mais que ele seja Filho, mas ele não estava como Filho, ele estava como Pai, porque o amor de Deus, o amor do Pai sempre é maior do que o amor do Filho. Essa é a lei que ele está falando, eu vou colocar. É interessante que ele não fala, coloque essa lei no seu coração, ele fala, eu vou imprimir isso no seu coração, eu vou colocar isso na sua mente. 2 pontos. E aí depois ele fala, no verso 10 ainda, eu serei o seu Deus. Está no verso 10? Não, Hebreus 8, verso 10. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Meus irmãos, essa afirmação é a base de tudo aquilo que nós precisamos. Olha o que ele está falando. Eu vou ser o seu Deus, e você vai ser meu povo. Então o que ele está falando? Se você estiver passando por alguma dificuldade
financeira, você vai ser suprido. Porque eu sou o Jeová Jireh. Se você estiver passando alguma dificuldade, necessidade de saúde, eu sou Jeová Rafá. Não é porque você, não, porque você é o meu povo. Diante de todas as pessoas, você vai ser suprido. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Ele não está falando, me busque, venha, ele está falando, eu sou o seu Deus. E você vai ser o meu povo. Em outras palavras, eu sou o seu pai. E é interessante, quando Jesus, ele teve um encontro, quando o anjo veio para falar com Maria, ele falou assim, Maria, você vai dar um filho. E esse filho se chamará do quê? Chamará Yeshua, que significa Salvador. E é interessante que Jesus, lá em João 3, verso 15 ou 16, Jesus ele fala, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. Então você percebe que Jesus, ele não enviou o seu filho para te ensinar, ele enviou o seu filho para te salvar. E Yeshua aqui significa, tem a conotação de sozo. O que significa sozo aqui? Significa cura e restauração. Então, o salvar aqui não tem a ver com, ele vai te salvar do inferno. Não, ele vai salvar você do casamento ruim. Ele vai salvar você da enfermidade. Ele vai salvar de uma vida financeira ruim. Ele vai salvar você de tudo aquilo que você tem dificuldade. Porque ele veio para te salvar. Ele não é o seu mestre, ele é o seu salvador. Agora, se ele fosse o seu mestre, o que ele faria? Ele, como seu mestre, ele ia ensinar para você os 10 mandamentos. Para que você salvasse, para que você mesmo salve o seu casamento. É muito bom ter mestre, mas mestre não aponta para o Evangelho, o Salvador aponta para o Evangelho. O Senhor não está aqui para apresentar para você os 10 mandamentos como mestre, para que você pegue os 10 mandamentos e vá salvar o seu casamento. Ele não está aqui para falar para você, olha, isso aqui são os 10 principais princípios de uma vida financeira. Aplique esses 10 princípios financeiros que você vai ter uma vida financeira estável. Ele não veio fazer isso. O que ele veio fazer? Ele veio salvar a sua vida financeira. E quando você começar a caminhar com ele, ele vai te manter no padrão. Mas ele não veio para ensinar, ele veio para salvar. Eu estava ouvindo lá o pastor Aloysio, é interessante. Tem milagres realmente que não tem sentido, não tem lógica. Tem milagres que... Para que Pedro queria andar sobre as águas? Não tem sentido. Por que um milagre como esse fala na sua vida e na minha vida? Fala de fé, mas andar sobre as águas? Podia pedir tanta outra coisa para ele multiplicar os reais na minha conta, multiplicar o número de... Mas vai pedir para andar sobre as águas. Mas é interessante que quando Pedro anda sobre as águas, a palavra de Deus fala que por conta da sua fé ele afundou. Jesus não falou para ele, ô homem de pouca fé, lembra dos mandamentos, lembra do que eu te ensinei nesses anos todos que está comigo. Se você lembrar, certamente você sairá dessa. O que Jesus fez? Jesus não falou nada disso. Jesus deu a mão para ele e levantou ele. E Jesus veio fazer isso comigo e com você. Ele não veio te ensinar, primeiro ele veio te salvar. O Senhor não veio ensinar como você vai ter um casamento bem sucedido. Ele vai salvar um casamento ruim, se tornar um casamento bem sucedido, para que você ande nos caminhos elevados do Senhor, para que você ande no mover atual. Ele não vai ensinar como você vai restaurar a sua vida financeira, porque eu estava falando aqui de manhã, eu fui conversar com um casal, um tempo atrás, a mulher descendo a lenha no marido, o marido descendo a lenha na mulher, o cara todo condenado pelas coisas que ele fez, e a mulher para ajudar condenando mais ainda o marido. Ela falava assim, eu só volto por andar com esse marido aqui, se ele mudar. Eu falei, puxa, mas minha mulher, pelo amor de Deus. A palavra de Deus fala que nós não temos poder de mudar ninguém, e ela pesando. E ela falando que ia divorciar, tal, não sei o quê. Você acha que se eu falasse para ela, entre no curso de casais radicais, 6 meses, você acha que ia durar 6 meses, ele fazer um curso? Lógico que não. Na primeira lição do casamento, já caía no divórcio. E eu fui conversar com ele, falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você está entrando em áreas aí, que você não tem poder, por mais que você queira, você não vai mudar o seu marido. E seu marido também não vai mudar você. E você não tem nem poder de se mudar. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero falar do mover atual. Eu quero falar da nova aliança na sua vida e na minha vida. Porque quando você entendeu que o Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, você nunca vai trazer condenação sobre a vida do seu marido. Porque o único que poderia trazer condenação, não trouxe. E como você quer trazer condenação para o seu marido? O seu marido está falando que é fraco, você está falando que ele é mais fraco ainda. Você acha que você vai ajudar ele? Eu peguei e falei para ela outra coisa.
Não queira edificar o seu casamento com as armas do inferno. Não queira edificar a vida do seu marido usando as armas que o diabo usa. Não existe isso. Não queira mudar, não queira misturar a nova aliança com a velha aliança. Não existe mais isso. Eles não divorciaram. Mas agora, você imagina se eu chegasse e falasse para ele, olha, curso de casais radicais, vai começar daqui 2 meses, tá? É de separar. Não tem, por quê? Qual que é o objetivo do Senhor? É salvar. Porque Ele sabe que se eu não salvar agora, daqui 2, 3 meses, acabou. Por isso que Ele está falando, por que tudo isso acontece? Porque Ele é o seu Deus, e você é o povo dEle. Em outras palavras, Ele é o seu pai, e você é filho dEle. Se seu filho tira uma nota vermelha, o que você vai fazer com ele? Mandar ele para fora de casa? Lógico que não. Se seu filho pedir um presente, você vai fazer de tudo para dar o presente que ele quer. Por quê? Porque é o seu filho, e é o que Deus está falando. Eu sou o seu Deus, e você é o meu povo. Então tudo o que você precisar, eu vou suprir. O mundo está passando por dificuldade e por necessidade. Eu sou o seu Deus. O mundo está passando por necessidade, mas você não vai passar, porque eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Esse é o mover atual, é a nova aliança. Para nós continuarmos, sabe, Deus Ele nunca vai trazer um método para você. É muito bom você ter professores, mas professores, eles não te salvam, coach não te salva. E é interessante que Jesus Ele nunca vai te dar um método, faça isso. O que Ele vai te dar? Ele vai te dar Cristo. Sabe, vai buscar o Senhor. Eu falei para esse casal ali, ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, há quanto tempo vocês não oram? Algum coach falaria isso, com casamento? Quanto tempo vocês não oram? Deixa eu te falar, não adianta você olhar para a sua condição, e provavelmente o que você está falando do seu marido é verdade, mas provavelmente, na mesma medida que você tem dificuldade, e está apontando as necessidades, eu não vou nem perguntar para o seu marido quais as dificuldades, quais as coisas que ele vê em você, mas deixa eu te falar uma coisa para vocês, vocês já oraram? Ah não, pastor, eu não tenho tempo para isso. Pois é, a salvação do seu casamento está em Cristo Jesus. Quanto mais você colocar a mão, mais você vai virar uma salada russa aí. Ao contrário, você vai destruir aquilo. Mas a restauração do seu casamento está no Senhor. Eu vejo alguns casais passando em crise, e às vezes falo assim, pastor, eu não sei o que eu faço. Você vai orar, vai orar. Eu não conheço ninguém, meus irmãos, que chegou-se diante de Deus quebrantado e não se arrependeu. Eu já briguei com ele lá de eu ficar mal, não vou pedir perdão. Aí você começa a buscar o Senhor, você começa a quebrantar, não vou, por mais que você queira ficar com essa arrogância de não querer pedir perdão, você pede perdão. Aí você fala para um casal, o que você fala? Vai orar, entra lá no seu quarto alguns minutos e fala, Senhor, muda minha esposa. 2, 3 minutos o Senhor vai falar, não, eu não vou mudar sua esposa, eu vou mudar você. Mas tudo isso está em quem, meus irmãos? Está em Deus. Essa é a nova aliança. Eu sou o seu Deus, e você é o meu povo. Eu sou o seu pai, e você é o meu filho. Eu vou fazer o que for necessário, para que você seja bem sucedido. Eu vou fazer o que for necessário, para aquilo que eu coloquei no seu coração se cumpra. Terceiro, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, pois todos me conhecerão. Nossa, irmãos, aqui que ele está falando, ninguém mais, antigamente no Velho Testamento, na Velha Aliança e no Velho Testamento, uma pessoa para conhecer Deus, o que ele precisava? Ele precisava ler o Velho Testamento. Aí quando você lia todo o Velho Testamento, decorava, aqueles que conseguiam decorar o Velho Testamento, eles viravam sacerdote e tal, porque eles conheciam a Deus. Mas na Nova Aliança, o que ele fala? Ninguém vai falar que eu vou ensinar alguém, eu vou ensinar essa pessoa, desde o mais novo até o mais velho. Ou eu fui lá na salinha, eu não sei quem foi lá na salinha levar os filhos, e estava lá o rapazinho fantasiado de Jesus, e uma mesa de bolo de chocolate. Eu queria ficar lá, bolo de chocolate com suco, era o lanche com Jesus, é isso? Café da manhã com Jesus. Mas você percebe que crianças de 5, 6 anos já têm concepção da presença de Deus na sua vida. Eles podem não entender, mas eles sentem. Teve um dia que a Eloá, a minha filha mais velha, mentiu para mim, a Isabela. Um dia depois eu descobri que o que ela falou para mim era mentira.
ela tinha falado que tinha sido a Valentina que tinha feito a travessura ali, que eu nem lembro qual que é. Aí no dia seguinte eu cheguei e falei assim para Isabela, olha, ontem você falou para mim que foi a sua irmã que fez, mas está aqui as evidências, foi você que fez. Ela mudou ali o semblante, ficou mal, que não sei o que, foi para a escola e tal. Eu não lembro se foi no dia seguinte ou à noite, ela chegou lá para Eloá, tô mal, não sei o que, não sei o que. Aí Eloá falou, o amado coração, seu coração está sujo, você não está percebendo? É Deus falando, é Deus de alguma forma falando, porque Ele colocou as leis do seu coração, desde que você nasceu, desde que você teve compreensão de Cristo Jesus. Aí Eloá falou o seguinte, você não quer pedir perdão para Deus? Ela ajoelhou lá no quarto e pediu perdão para Deus, e veio chorando, pedindo, papai me perdoa, nunca mais vou fazer isso. No Velho Testamento não existia isso, meus irmãos, na Velha Aliança não existia isso. Aí no começo do ano passado, a minha filha foi batizada no Espírito Santo, ela nem tinha compreensão daquilo, ela veio chorando, não sei o que é isso, depois foi lá profetizar na vida da líder dela, ela nem tinha compreensão, você só falava como lá o profeta lá de Samuel, esqueci Eli, como ele falava, Samuel, vai lá para o quarto, e quando você ouvir essa voz, você fala, eis-me aqui Senhor, porque é Deus que está falando contigo. Na nova aliança, o que ele está falando? Ninguém vai falar, eu ensinei minha esposa a orar, o meu filho a orar, o meu neto buscar a Deus, eu mesmo vou ensiná-los, eu mesmo vou colocar o desejo no coração de cada um. Ele está falando isso dos pequeninos. Agora imagine você que tem conhecimento, discernimento, quanto mais você desejar, mais você vai conhecer dele. Às vezes as pessoas só conseguem ter experiências com o Senhor quando vem para o culto, é muito bom, mas se você entrar no seu quarto e falar, Senhor, fala comigo, Ele fala com você, mesmo diante de tanta adversidade e preocupação, você vai perceber que Ele vai parar tudo, só para falar com você. Às vezes você não vai entender, mas é o Senhor falando com você, Ele fala, essa é a promessa. Ele não está falando que você vai falar com Ele, Ele está falando que Ele vai falar com você. Ele está falando que Ele vai falar com o seu filho, que tem 2, 3, 4, 5 anos, imagine você, que já conhece Ele há anos. Aí verso 12, olha só, a última cláusula, usarei de misericórdia com as suas iniquidades e perdoarei, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a base que sustenta todas as outras cláusulas do mover atual. Por que que Ele é o seu Deus e você é o povo dele? Porque Ele não se lembra dos seus pecados. Só por isso. Só por isso. O que Ele está falando? O justo viverá pela fé. Então, na verdade, se você vem em Êxodo 5, a palavra de Deus fala o seguinte, que o pecado dos pais virá sobre os filhos, e dos filhos virá sobre os seus filhos, e dos filhos virá dos seus filhos. Essa era a lei. O que ele estava falando? Virá maldição até a 4ª geração. Agora, como que Deus vai te amaldiçoar, ou como Deus vai remover a presença dele sobre você, sendo que ele não lembra dos seus pecados? Tem pessoas, eu creio em maldição hereditária, em pessoas que não conhecem a Deus, mas aqueles que conhecem a Deus e tiveram uma experiência com o Senhor, não existe maldição hereditária, porque ele está falando sobre os seus pecados, eu não me lembrarei. Então como que a maldição virá sobre seu filho, sobre seu bisavô? E tem gente que fala, não, deve ser alguma coisa que minha avó fez no passado. Não, se ele não lembra do pecado da sua avó, ele vai lembrar do seu, pelo amor de Deus. Essa é a base para todas as outras cláusulas do Novo Testamento. E será que o pessoal do louvor viesse? Lá em Gênesis 28, acho que é verso, não marquei verso 20 ou 23, a palavra de Deus fala que uma das condições de você não cumprir a lei é que um céu de bronze estaria sobre a sua cabeça. O que é um céu de bronze? Naquele contexto, você ia semear, mas não ia chover o necessário para que você colhesse. Em outras palavras, você vai ficar pobre, vai morrer pobre, vai ficar miserável, você vai ficar dependendo dos outros. Isso era o céu de bronze. E a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele foi batizado, aconteceu o que com ele? Os céus se abriu. Eu acho que todo homem, toda mulher de Deus, o que ele deseja para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para os seus empreendimentos, para tudo, é ter os céus abertos. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ele foi
foi batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Por que que o céu se abriu e desceu sobre ele? Porque sobre Jesus não havia pecado. Por que eu estou falando isso? Hoje, os céus, não existe céus na sua cabeça de bronze. Se você tem pensamento na sua cabeça, não prospera porque tem pecado, eu não consigo, a minha empresa não vai para frente porque tem alguma coisa errada. Não existe isso. Os céus estão abertos sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida. Mas os céus não estão abertos sobre você individualmente. A palavra de Deus fala que os céus estão abertos sobre Jesus. Então, por nós estarmos inseridos em Jesus, o céu está aberto sobre você também. Tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Cristo. E para nós encerrarmos, o meu apelo é que você creia. Eu quero orar para que você aprenda a crer. Eu estou falando aqui, às vezes até passa que é tão difícil acreditar nisso. Sabe quando você aprende com seu pai, com a sua mãe, que você precisa trabalhar. Eu estou falando que é ruim trabalhar. Mas sabe quando você começa, o seu pai te ensina, a sua mãe te ensina, que se você não fizer o esforço necessário, sabe quando a sua mãe colocou lá na sua cabeça que você nasceu para ser pobre, nasceu para ser mendigo, nasceu para mendigar o pão, sabe, meus irmãos? Aí a palavra de Deus fala, Paulo falando para Abraão, a palavra de Deus fala que Deus aparece para Abraão e fala, vou te dar um filho. Aí Abraão pega e começa a questionar Deus, fala assim, mas o Senhor me fez rico. Abraão falando, você me fez rico, me fez próspero, mas eu não tenho um filho, eu não tenho um herdeiro. O meu herdeiro é filho da empregada. Aí Deus pega e ele fala assim, Abraão, sai para fora, olha para as estrelas, essa será a sua posteridade. É o que a palavra de Deus fala lá em Gênesis. Depois vocês leem em Gênesis 3, no comecinho da Bíblia. A palavra de Deus fala que Abraão saiu, olhou para as estrelas, e a palavra de Deus fala, e Abraão creu. Qual que é a primeira condição do mover atual? É a primeira e a única condição, creia. A palavra de Deus fala que Abraão creu, e porque Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Mas como, pastor? A palavra de Deus fala que, da mesma forma que Abraão foi justificado, você também foi justificado. A diferença é que Abraão ele foi justificado antes da lei, e você foi justificado depois da lei. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando que a nova aliança é mais antiga que a velha aliança, porque a palavra de Deus fala que Abraão ele foi justificado pela nova aliança 430 anos antes de vir a velha aliança. O que eu estou falando? Que a fé, quando você crê, ela é maior que a lei do Senhor, ela é bem mais antiga. Então o único mandamento que Abraão seguiu, e por conta disso ele foi o pai da fé e virou uma nação imensa,